Israel vem caminhando, é verdade? Sim. Imagine na vida do povo de Deus. Acaba de vencer um obstáculo e aparece outro. É vencer uma crise e aparece outra. E o povo vai vencendo, superando, crescendo. E agora, o povo se depara com uma cidade fechada. Fechada como o mar estava. É verdade. Mas quando nós olhamos para esse ambiente, que mensagens nós podemos tirar hoje sobre Jericó? Basicamente duas. É o que eu quero esclarecer com vocês aqui. Primeiro, a insatisfação de alguém que está dentro. Raabe, a prostituta. Quando eu olho para Jericó, o que eu vejo? Eu vejo que além dos muros que vão cair, além da cidade que vai ser destruída, nós vamos ver o coração de uma mulher que resolve se posicionar. Me parece que se com o mar nós descobrimos que Deus pode fazer coisas grandes, com Jericó nós descobrimos que para que coisas grandes aconteçam, nós precisamos nos posicionar. Quando eu olho para Jericó, eu vejo, a cidade se fecha. Israel não tem material bélico para derrubar os muros. Eles não têm armas. Não. Eles não têm condições de entrar naquela cidade. Ela se fecha. Mas Deus diz a Josué: nós vamos destruir essa cidade. Eu derrubo os muros e você entra com o exército e destrói tudo. Deus está nos dando uma direção para aqueles que querem resolver seus problemas. Entender que muitas vezes, para que eles sejam resolvidos, eu preciso sair de cima do muro. Eu preciso tomar uma posição para salvar meu casamento, para salvar minha vida financeira, para dar sentido à minha vida. Sabe, eu preciso me posicionar, parar de viver quebrado para manter os outros inteiros. Está assim de gente, que para fazer com que os outros fiquem inteiros, vive o tempo inteiro se quebrando, abrindo mão de seus valores, de seus princípios e de suas vontades. A vida está pedindo de cada um de nós posicionamento. Quem vai morrer? Todo mundo em Jericó. Mas todo mundo em Jericó, sim, a cidade vai ser totalmente destruída, acabou. Mas não, em Jericó não vai morrer todo mundo. Em Jericó alguém vai ficar salvo. Então quem é? É o rei, que é o mais poderoso? Não, ele morre. Quem é que Deus vai poupar naquela cidade? Alguém de bem, de boa família, casada, mãe de filhos, sabe, com uma estrutura toda certinha. Não. Quem vai ser salva de Jericó é uma prostituta. Quem vai ser salva em Jericó era uma mulher cujo o nome não era muito agradável, cuja reputação não era das melhores. Mas por que ela vai ser salva, pastor? Porque ela resolveu que aquilo ia ter fim. Ela resolveu que aquilo ia acabar. Você sabe qual é o problema de muita gente? É que elas não sabem a diferença entre tolerância e tentativa. Pastor, já faz 15 anos que eu estou tentando viver com esse homem. Tentando onde? Tentando com quem? Onde é que você foi? Que ferramenta você tem usado? Você não tentou, você tolerou. Já estou tentando, pastor, com meu filho há muito tempo. Tentando com o quê? Com psicólogo, com psicanalista. Você está tentando com o quê? Qual é as ferramentas que você está usando para resolver? As pessoas chamam de tentativa, na verdade é tolerância. Eu estou tolerando há 10 anos, então tolera mais 10. Não desiste não, que intolerância você se tornou especialista.
Mas está na hora de você parar de tolerar e começar a tentar fazer alguma coisa para que a sua vida saia de onde está e vá para onde você deseja que ela esteja. Nós temos que parar de brincar com a vida, gente, porque a vida é uma só, está acabando. Gente, não precisa se cumprir mais nada. Aliás, nós só estamos aguardando o tal do anticristo, que não deve nem estar longe. Esse dia alguém perguntou, pastor, Jesus está voltando? Eu falei, tá, e já deve ter saído de lá. Já está chegando. De tanta coisa que nós estamos vendo. Mas o que a vida está pedindo de mim e de você? Postura, posicionamento. É isso que nós estamos vendo aqui, certo? O que Jericó me informa? Estava tudo fechado. E se você pensa que o maior problema é nos portões da cidade, não é. É a sentença que está sobre todos os que moram dentro dela. Olha bem, isso é que é mais importante. O que caiu de mais poderoso não foi o muro, foi o coração de algumas pessoas que moravam lá dentro. Foi isso. Mudar um coração, mudar uma mente, mudar um pensamento, é muito mais difícil do que derrubar uma casa, do que derrubar um muro. A lição que a Bíblia está me dizendo é: se a sua mente mudar, se você resolver sair de cima do muro para se posicionar em favor da sua vida, dos princípios e valores de Deus, você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Pessoas diferentes recebem a mesma informação e, por serem diferentes, se comportam de forma diferente debaixo do mesmo ensinamento. Isso diz que aqui onde nós estamos, tem pessoas vivendo o incrível, o sensacional, o extraordinário, e tem outras sofrendo o pão que o diabo amassou com o pé sujo. Se pessoas recebem a mesma informação e vivem coisas diferentes, não tem a ver com a informação que recebe, mas com a decisão que tomam em torno da informação. Se nós mudarmos nossa postura, as portas vão abrir. Você tem que querer sair desse ambiente, olhar para Jericó, olhar para essa vida, olhar para esse vício, olhar para esse casamento e dizer: eu vou sair disso. Eu não quero isso para mim. E ver sua história mudar. Ou então, arrumar um culpado para a sua tragédia. Também isso, né? Lamber suas feridas, autocomiseração, ter piedade de você mesmo, sabe? Olhar para as suas feridas e achar que em sua saliva tem alguma substância terapêutica. Nós precisamos, irmãos, entender que o nosso Deus é grande, a ponto de abrir um mar. Mas que para que coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos nos posicionar e sair de cima do muro. Amém? Deixa eu te dar, são só mais 2 textos, é rapidinho. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tiago acaba de ser morto por Herodes. E Herodes faz uma avaliação, é um político. Na avaliação de Herodes, ter mandado matar Tiago foi um sucesso. Então ele manda prender a Pedro, com o propósito de dar a Pedro o mesmo fim que deu a Tiago. Pedro está preso, não tem como fugir. Diversos sentinelas estão guardando, ele está algemado, não tem como sair. O ambiente é totalmente contrário, está tudo fechado, não tem rota de fuga. Mas o texto diz que na casa de Maria, mãe de João Marcos,
a um núcleo de oração, uma igreja, pessoas se reunindo com o propósito de falar com Deus. E essas pessoas que não têm poder político, não têm influência econômica, não têm material bélico, armas para invadir aquela prisão e libertar Pedro, ela tem joelhos. Porque tem coisas que as mãos não resolvem. Eu estou cansado de falar isso aqui. O que suas mãos resolvem, não peça a Deus para resolver. Mas o que suas mãos não resolvem, não poupe seus joelhos. Porque tem coisa que você não vai poder resolver, mas Deus pode. Tem situações que você não vai conseguir sair, mas Deus tem uma saída. E lá na casa de João Marcos, mesmo, ou da mãe de João Marcos, mesmo Pedro estando preso, eles estão orando e clamando a Deus. Para quê? Para que Pedro seja liberto. Pedro está dormindo na prisão, quando o anjo chega. Um alvará de soltura chegou no céu, e um habeas corpus celestial foi liberado. E os advogados podem dizer amém. É isso. Pedro está achando até que está dormindo. Um anjo chegou, tocou no Pedro, as algemas caíram. E o anjo falou: Pedro, calça a sandália e vão vazar. Pedro levantou achando que estava sonhando. E começa a sair, até que se depara com um portão. E o texto diz que a porta se abre automaticamente, por si só. E Pedro então sai. E quando ele está lá fora, o anjo some. E Pedro acorda e diz: caramba, não era sonho, estou solto. E corre para casa, para onde a igreja estava. E quando chega lá, ele bate, uma garotinha vai abrir. Quando a menina olha e vê que é Pedro, sai correndo lá para dentro, não abre a porta. Porque tem gente que está orando pelo milagre, mas quando ele aparece, não está pronto para recebê-lo. A garotinha sai correndo e diz: o Pedro está lá na porta. Mas que Pedro que estava preso. E sabe o que eu acho mais interessante nessa passagem? É que a porta da prisão abriu para Pedro, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. A porta da prisão abriu para o anjo. Porque se a porta da prisão abrisse para Pedro, quando Pedro chegasse na casa de Maria, a porta da casa também abria. Sabe por que a porta não abriu? Por quê? Por que a porta da casa de Maria não abriu? Porque o anjo não estava mais com Pedro. O que a Bíblia está dizendo? Você tem que andar com gente que abre porta para você, não que cria problema para você. Você só anda com cabeça de baga, com Zé Ruela. Com gente que vai te puxar para trás. Eu quero ser santo, só anda com ele. Queria orar. Só anda com a turma da pisadinha. Eu quero ler a Bíblia. Você anda com quem? Presta atenção, a prisão está fechada. Mas joelhos podem abrir prisões. Você está entendendo? Os seus joelhos, direcionados para Deus, podem abrir. Isso é magnífico quando você vai ver, por exemplo, os muçulmanos. Meu irmão, dá a hora daqueles caras orar. Pode ser motorista de ônibus, pode ser o que for. Bota o tapetinho, bússola em direção à Meca e bota o joelho. É que Deus é educado demais. Não vou perguntar aqui para não ser uma questão de falta de ética, mas se você já foi da turma, da linha da macumba, do negócio, se o santo falar, a entidade falar, 1h59 da manhã, tu tem que ir lá naquela pedra do morro, lá do Xerém, levar uma velinha, e o poder é extraordinário. Porque eu não sei se você já viu, nós vamos acender uma vela dentro de casa, um sacrifício. A vela fica na encruzilhada. O vento passa para lá, passa para cá, passa para lá. A infeliz da vela não apaga. É que hoje não tem mais isso. A entidade evoluiu. Hoje já está usando luz de LED. Esses troços assim. Eu não. Mas se você lembra,
É que eu lembro de umas coisas antigas, hoje eu estava lembrando, gente. O meu vocabulário, quando eu era garoto, cebosa, lembra de cebosa? Eu estou quase fossilizando. Mas escute só. Nós temos que entender uma coisa preciosíssima. Me parece que em outros segmentos religiosos, a oração, sabe? Essa dedicação, ela é mais ferrenha. Quando chega da nossa vez, fala sério, aqui eu não estou pedindo, não estou querendo envergonhar ninguém não. Nem eu sei que está em casa. Mas assim, 2 horas da manhã, Deus te desperta para orar. Senhor. Nossa. Vou fazer uma oração aqui. Ou você vai para a lateral da cama, dá uma escorregada. E conversa meio dormindo assim com Deus, que sabe de todas as coisas, inclusive que você está com sono. Eu não sei se você já parou para notar como nós tratamos determinadas coisas. O que nós aprendemos aqui era que Pedro não tinha saída, ele ia morrer. Herodes ia matá-lo. E não fica muito animadinho não, que esse camarada vai ser crucificado de cabeça para baixo. Mas naquele momento, a ligação de Pedro com gente que ora, fez com que Deus enviasse um anjo naquela prisão. Você hoje precisa que um anjo seja enviado para onde? Para um hospital onde está um ente querido seu? Para onde é? Para a sua casa, onde você precisa de um milagre? O Deus que nós servimos tem poder para fazer tudo isso. O que nós olhamos é este homem sendo livre de um ambiente cujo qual ele não tinha saída. O que Deus está querendo mostrar a mim e a você é aquilo que destruiu os outros não precisa destruir você no mar. Aquilo que matou todos pode livrar você apenas por um posicionamento seu. E agora, o que a Bíblia está me mostrando é aquilo que não tem saída aparece quando nós damos condições a Deus de entrar em cena através da oração. Mas para o último texto que eu quero usar com vocês, Atos, capítulo 9, bota só o verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, bota o 2 para ficar claro, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Preste atenção, porque Deus mostrou sua força para repartir e para abrir o mar. Ele mostrou sua força para derrubar Jericó. Ele mostrou sua força para abrir uma prisão. Mas agora ele vai abrir um coração. Paulo. Ele está perseguindo os cristãos. E nessa caminhada, ele tem um encontro com Jesus. Por incrível que pareça, eu não sei se você tem acesso a essas informações, mas Jesus tem aparecido para algumas pessoas no Oriente Médio. Pastor, Jesus? Sim. Pastor, isso é heresia. Por que se ele apareceu para Paulo? Por que se ele não pode, se ele apareceu para Paulo, não pode aparecer para outras pessoas? Às vezes nós ficamos reduzidos ao nosso mundinho, com nível de informações extremamente precário. Há um tempo atrás, um camarada, confesso que eu nem respeito ele tanto assim, por sua postura e posicionamentos, mas ele me disse uma frase sobre nós cristãos, que me deixou em alerta. Ele diz: vocês cristãos leem muito sobre o pouco e falam muito sobre o pouco que leem. E na verdade, ele acabou dizendo uma grande realidade. Se nós ampliássemos nossa mentalidade, as coisas ficariam mais fáceis, até para explicarmos aos outros aquilo que cremos. Quando olhamos aqui,
eu vejo Paulo se dirigindo a Damasco, e o texto diz que ele tem um encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo diz, mas quem é o Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem você me persegue, ou a quem você persegue. Nós vemos agora um Deus que entra para abrir corações. Eu falo muito para casais, e o sucesso de um casamento, ou de relacionamentos interpessoais, está apenas em mudar 50%. Você não precisa mudar 100%, porque se você mudar 100%, você deixa de ser você. Se você mudar 50% e a parte de um todo é 100%, só que ela é composta de um outro indivíduo que também vai mudar 50%. E quando ele muda 50% e eu mudo 50%, automaticamente alcançamos os 100%. Quando eu vejo para Paulo aqui, o coração deste homem, aquilo que ele fazia, a morte de Estevão, ele não participou diretamente, mas segurava a capa de quem estava matando Estevão. E no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus. E Jesus faz no coração de Paulo uma abertura extraordinária. Muda a mentalidade daquele homem. Eu estava conversando hoje nos gabinetes que fiz. Arrependimento não tem nada a ver com choro. Ah, fulano está chorando, está tão arrependido, pediu desculpas, está tão arrependido. Olha o quanto está sentido. Arrependimento tem a ver com mudança. Se não houve mudança, não houve arrependimento. Houve qualquer tipo de emoção. O que nós estamos vendo é Jesus entrando para libertar um homem. De quê? De um coração totalmente fechado. É isso. Paulo não consegue entender o que está acontecendo ao seu redor. É um homem de bem, é verdade. É um homem correto, é verdade. Mas é um homem perdido nas suas próprias emoções, nos seus próprios valores. E é ali que Jesus entra para libertar. Eu tenho visto hoje a oportunidade que Deus anda buscando de fazer o melhor por nós, de fazer o incrível, o sensacional, o extraordinário, o que Ele precise. Primeiro, que eu descubra que Ele é um Deus que faz coisas grandes. Segundo, que eu resolva sair de cima do muro para me posicionar. Terceiro, que eu descubra o valor dos meus joelhos e da oração. E quarto, que não tem coração que Ele não possa quebrar.